pessoal, estamos de volta, Nicolas Steel do canal Coronel Pacífico. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de apertar no sininho e também de dar um like aí pra gente, pessoal. Este é a nossa continuação do vídeo sobre o Ilha dos Dinossauros. Se você não viu o nosso vídeo anterior que nós fizemos sobre o unboxing dele, clique no card, aqui está aparecendo aqui em cima, ou então na descrição. E hoje é o vídeo das regras. Vamos para as regras e logo após, depois que nós vamos ter esse vídeo, vai ter um outro vídeo de uma gameplay para vocês acompanharem. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá para o vídeo das regras do Ilha dos Dinossauros. Bem, antes de mais nada é bom falar que esse é um jogo que consome uma mesa bem grande, então é importante vocês terem uma mesa grande, pessoal, para vocês jogarem com mais de 2 pessoas, 3 até 4 pessoas. Esse é um jogo que você pode jogar de 2 a 4 pessoas e também tem uma variante que é o modo solo. Além disso, é importante dizer que é um jogo que é jogado em fases, né? Aqui vocês podem ver que nós temos o tile de nível de entusiasmo, ordem de turno, pontos de vitórias. Nós temos logo após, foi o layout que eu resolvi colocar. Nós temos aqui a fase 1, que eu daqui a pouco eu vou montar para vocês. Nós temos a fase 2. E bem aqui nós temos a fase 3 e a fase 4. Vamos então fase por fase. Vamos falar rapidamente sobre alguns componentes. O jogo, vocês podem ver, tem algumas cartas. Cada carta é referente a um tipo de objetivo. Nós temos 3 tipos de objetivo, né, que é referente ao seu duração da partida. Nós temos o jogo curto, o jogo normal, o jogo longo, e também temos as cartas de reviravolta, que elas vão dar uma diferença em cada jogo. Além disso, nós temos os componentes. Como eu mostrei da vez passada, nós temos os Dino Meeple. Nessa versão aqui nós já temos os Dino Meeples que vem na versão na caixa base, são esses de Triceratops. Apesar de também haver outros Meeples nas versões Deluxe. E existe os à parte que você pode comprar. Inclusive, quando nós formos gravar a gameplay, nós iremos utilizar os Meeples que foram comprados à parte. E nós temos aqui as atrações do parque. Vejam bem que elas têm a seguinte coisa. Algumas delas têm um númerozinho de 3 e um númerozinho de 4. Isso daqui, se você estiver jogando com somente 2 pessoas, você só vai utilizar essas que não tem. Se você está jogando com 3 pessoas, você vai utilizar essas. E com 4 pessoas, você utiliza essas. É um jogo com menos, você vai retirar elas da partida. Então, já vamos retirar elas da partida. A mesma coisa se dá na preparação do jogo para as melhorias que você tem no seu laboratório. Que nós temos aqui, estas que são as normais, essas que são as verdes. No caso, elas vão ser embaralhadas juntas, sem problema algum. A única diferença é que a verde você tem que fazer uma espécie de... tem um objetivo para ser feito antes de você cumprir. Essas daqui, de 3 para 3 pessoas ou mais, e de 4 pessoas ou mais. Jogando com menos, você as retira. Essas daqui são as melhorias, que elas são as melhores, né? Ou seja, são os refinamentos de DNA 2 e a pesquisa 2. Elas já são limitadas, só tem 4. No caso, no jogo de menos jogadores, você também retira. Vou retirar essas e também vou retirar essas porque eu vou colocar o layout para 2 jogadores. Então, quando você vai começar, você escolhe a sua cor, são 4 cores no jogo que tem, e você vai receber um tabuleiro da fase 3. Junto com o tabuleiro da fase 3, você também vai receber os seus meeples de trabalhador. Ele tem aqui uma bichinhazinha, né, um chapéuzinho. E você vai receber 9 meeples de trabalhador, veja bem. Vai receber também os seus cientistas, que é o cientista de nível 1, de nível 2, de nível 3. E alguns marcadores da sua empresa. Porque essa empresa aqui são 4 empresas. Para melhorar o parque, essa é Dillcorp, The Compassionate Corporation. Mas existem 4 outras. Além disso, você vai receber aqui é o seu DNA, que ele é diferenciado em DNA básico e DNA avançado. Seu DNA básico é aquele de animais que são comuns hoje em dia, né? Nós temos sapos, lagartixa, nós temos variados outros, e DNA avançado já são DNAs dos próprios dinossauros que foram extraídos via mosquitos em âmbar. Esse daqui é o marcador de primeiro jogador, viu? Então eu vou colocar ele bem aqui. Você também vai receber seu parque, propriamente dito, que é a fase 4. No seu parque já vem com o dinossauro próprio da sua empresa. Esse daqui é o Hadrossauro.
Veja bem, esse símbolo aqui são símbolos de marcadores de DNA básico. No caso, para eu construir isso daqui, para eu criar, no caso, esse dinossauro, eu vou precisar desse DNA que está bem aqui em cima. No caso, são 2 DNAs básicos. E ele já vem com um dinossauro aqui. Que ele me dá 1 de entusiasmo, 1 ponto de vitória. E essa bolinha aqui representa o nível de ameaça, que ele está bem aqui na nossa fase. Quando a gente for construir um dinossauro, que vocês vão ver, nós temos que mexer essas duas coisas aqui, que é o nível de segurança e o nível de ameaça. O nível de ameaça, cada vez que a gente criar um dinossauro, ou então tiver um dado que sobrar, que eu vou mostrar para vocês, ele vai aumentar. Se o nível de ameaça estiver maior do que o nível de segurança, significa que os visitantes do nosso parque serão comidos, para cada um que estejam a mais do que o nível de ameaça. Se estiver igual, então passou batido, sem problema nenhum. Certinho, pessoal? Então começa aqui, eles vêm aqui, todos lá no 1. Então agora eu vou montar o tabuleiro e a gente vai começar realmente com as regras do jogo. Vamos lá. Certo, pessoal, depois que você também recebe o seu tabuleiro, você também vai receber, se você for o primeiro jogador, você vai receber 15 moedas, certo? Se você for o segundo jogador, você vai receber 16 moedas. E se você for o terceiro, sempre uma moeda a mais. Então, terceiro 17 e o quarto 18 moedas. Além disso, você vai pegar um dos seus meeples, vai tirá-lo daqui e você vai colocar ele lá na ordem de turno, viu? Então você vai levar ele lá para a ordem de turno. Eu vou já colocar ele lá. Eu acabei de colocar bem aqui ele na ordem de turno, né? Se tiver um segundo, terceiro e quarto, eu vou fazer como se tivesse uma segunda pessoa aqui. A pessoa está só mostrando as regras nesse caso. Então, aqui também eu sorteei as cartas de objetivo. Eu vou utilizar aqui nesse caso o jogo curto, viu? Mas eu aconselho que o jogo curto seja somente para você aprender. Depois que você aprendeu o jogo, então já passa para o jogo normal e até mesmo o jogo longo. Como faz? Numa partida com 2 jogadores, você sempre vai pegar 2 cartas com o número do seu jogador, ou seja, se eu estou com 2 jogadores, é uma para cada um e sempre uma carta a mais. Se eu estou com 3, vai ter 3, uma carta a mais. 4 cartas e uma carta a mais. E reviravolta sempre são 2, né? Elas dão um flavor a mais. Por isso que eu vou receber estes marcadores bem aqui, porque acaso eu faça o que o objetivo está pedindo, eu vou jogar ela e colocar esse símbolozinho na minha carta. Certo? Por exemplo, aqui construa 4 atrações em seu parque. Crie 2 dinossauros em uma única rodada, não inclua a espécie de dinossauro inicial e tenha 7 trabalhadores. Essas reviravoltas são: cada jogador começa o jogo com 5 trabalhadores no lugar de 4 e descarte os itens da linha do mercado de valor 2 e 3 na fase de limpeza. Vocês já vão perceber e entender isso daqui. Muito importante dizer que eu acabei de fazer, eu mostrei para vocês a fase, os marcadores que nós utilizamos lá de cientistas. Eles servem para cá quando a gente for utilizar. No caso, nós temos 3 tipos de dinossauro, né? Nós temos os herbívoros, os carnívoros pequenos e o carnívoro grande. Vocês estão vendo que logo do lado ali nós temos o número 1, 2 e 3. Isso tem a ver com a força de trabalho do seu cientista. E vocês veem que para eu quiser pegar um herbívoro, eu tenho que colocar pelo menos um marcador lá de 1, cientista de nível 1. O 2 tem que ser a partir de 2 e o 3 só pode ser o de número 3, de força 3. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu acabei de revelar os herbívoros, os carnívoros pequenos e os carnívoros grandes. Aí o jogo começa, o primeiro jogador vai pegar os 5 dados e ele vai rolar. Depois que ele rola, ele vai pegar estes dados, ele vai alocar nessa parte de cima, não importa a ordem. Aí quem é o primeiro jogador vai decidir colocar os seus cientistas, né? Aqui nós temos os cientistas azuis e os cientistas vermelhos. Como eu falei para vocês, o número do cientista equivale à sua força de trabalho. Aí o primeiro jogador vai decidir o que ele vai fazer. Se ele vier aqui em cima com esse cientista de nível 1, ele vai pegar o seu cientista e vai dividir, vai multiplicar pelo valor que está aqui em cima do DNA. Então, se ele quiser pegar esse daqui, ele vai, no caso, aumentar lá na sua
na sua fase 3, no seu próprio laboratório 1. E assim sucessivamente. A mesma coisa que vai acontecer. Se ele que colocar aqui, no caso ele vai ganhar 2, aqui ele ganharia 3. Essa é a primeira parte. Aqui é para você aumentar o limite do seu depósito criogênico, que eu vou já mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, aqui é para pegar a receita do dinossauro, não é o dinossauro em si, no caso a receita dele. Caso eu quero pegar esse brontossauro, eu coloco ele bem aqui, tiro ele e eu vou colocar na fase 4, que é o meu parque dos dinossauros. Veja bem que cada dinossauro também tem uma receita para ele. Nesse caso eu vou precisar de um DNA azulzinho claro, um roxo e um DNA avançado vermelho. Vermelho ou rosa no caso. Então eu pego ele e vou colocar ele no meu parque. Eu acabei de colocar ele bem aqui. Então eu terminei a minha primeira ação. O jogador azul vai fazer a dele. O jogador azul vai colocar bem aqui e ele vai pegar esse dado aqui. Note que nos dados também tem essas 3 bolinhas, que elas são equivalentes a o nível de ameaça que vai aumentar nesta rodada. Então ele vai levar isso para dele e vai aumentar no seu nível. Eu, no caso, agora eu vou querer aumentar o meu nível de criogenia. No caso, eu vou bem aqui, vou colocar esse o meu cientista de 2, ou seja, que ele é um cientista médio, né? E eu vou aumentar no meu depósito criogênico o que eu quiser aqui até em 2 espaços. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar 1 e 2. Esse pretinho significa que é o limite. Esse vermelho é a quantidade inicial que eu tenho. Então, de básico eu tenho 1 e avançado eu tenho 0. Aí eu fiz isso. Quando eu recebo um daqueles lá de cima, eu aumento aqui, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou pegar este bem aqui de cima, 3. Agora, no caso, eu vou aumentar 3 vezes 2, eu vou aumentar isso. Então, 3 vezes 2 dá 6. Vai ser meio estúpido, porque eu não tenho isso tudo no meu limite. Mas eu vou aumentar esse valor aqui, lá na minha parte, que eu acabei de ganhar. Eu coletei esse DNA. A força do meu era 3, então eu vou aumentar até, no máximo, o que é permitido aqui. Só posso aumentar até 4. Foi meio idiota o que eu fiz aqui, mas foi o que deu para fazer. Assim, e vai sucedendo. Um pega uma coisa na fase 1, o outro vai pegar na fase 1, então até acabar. Terminou aquela fase lá, é muito interessante o que vem em seguida. Nessa fase aqui, assim que acabou, é muito interessante nós percebermos que, como eu falei, o dado que sobrar aqui, ele vai ficar como nível de ameaça para todos nessa, além de aumentar o que já tem lá em cima, vai aumentar isso daqui, como se fosse virtualmente, né? Uma coisa que você não vai aumentar lá, mas isso vai aumentar nessa rodada para todos os jogadores, não somente para você. Então, nessa rodada, todos têm que perceber que um nível de ameaça a mais vai aumentar. Então, logo após todos os jogadores fazerem isso, vamos para a fase 2. Na fase 2 é importante que é a fase do mercado, a fase de compra aqui. E vocês veem bem que elas têm 3 fileiras. De 2, ou 4 fileiras no caso. De 2, 3, 4 e 5 moedas. Como acontece? Ela é dividida nessa fase aqui. A linha de 2, que você pode comprar essa daqui por 2, e também o seu especialista, que vai para o seu laboratório também de 2, o de 3, o de 4 e o de 5. A única diferença são as atrações. As atrações você tem que comprar ela utilizando o valor que está aqui, que é 2, mais o valor que vem impresso nela. Nesse caso, bem aqui, é 11. Então, para eu comprar isso daqui, eu teria que gastar 13 moedas, porque é o valor dela mais o valor que vem impresso aqui. Além disso, vem essas daqui que já são fixas, né? Que ela vale 3 e essa daqui que vale 5. E tem essas outras daqui que são a compra de DNA à parte. Se eu pagar 2 moedas aqui, eu posso comprar 2 DNAs básicos à minha escolha. Aqui o 3 eu compro 3 DNAs básicos à minha escolha. 4 eu compro um DNA avançado à minha escolha. 5 eu compro 2 DNAs avançados à minha escolha. Nessa rodada eu posso fazer somente 2 compras. E cada vez que eu fizer uma compra, eu passo a vez para o outro jogador. Importante dizer que se eu for comprar um DNA dessa parte, eu tenho que escolher alguma coisa dessa linha bem aqui e excluir. Eu, por exemplo, se eu quiser comprar 3 DNAs avançados,
3 DNAs básicos, eu pago 3 moedas para o banco e eu vou ter que escolher uma dessas 3 coisas aqui para excluir, para tirar. Isso é importante até caso eu queira, por exemplo, travar o meu adversário, o meu competidor, que eu estou junto com ele. Certo? Interessante dizer outra coisa, que os especialistas eles nos dão umas habilidades a mais. Esses que estão marcados com este bem aqui, eles nos dão um trabalhador adicional, porque nós começamos com 4 trabalhadores no nosso laboratório. Então eu quero comprar este bem aqui, eu pago o valor para o banco, que é 2, e eu levo ele para o meu laboratório. Aí o segundo jogador vai fazer a compra dele também. Se ele quiser fazer bem aqui, ele compra este, leva para o seu laboratório, ganha a mais e toda vez tem esse objetivo aqui, né, que esse é o marqueteiro. Você pode posicionar um visitante pagante por rodada em uma atração de souvenirs, mesmo cheia, para ganhar um ponto de vitória. Depois terminada essa fase aqui, nós vamos para a fase do laboratório, que é onde realmente o jogo acontece. É importante dizer que lá no reviravolta, bem aqui me deu já 5 trabalhadores no lugar de 4. Então eu já coloquei os meus 5 trabalhadores bem aqui. E quando eu coloquei esse especialista aqui, eu ganhei mais um. Então eu estou agora com 6 trabalhadores. E veja bem que um dos objetivos é tenha 7 trabalhadores. Quando eu conseguir esses 7 trabalhadores no jogo curto, eu já pego esse meu marcadorzinho e posiciono em cima da carta de objetivo, dizendo que ele é meu. Aquele ponto vai ser meu também a mais. Então isso aqui é feito ao mesmo tempo. Os jogadores eles vão fazer as suas ações ao mesmo tempo, consecutivamente. Então eu vou decidir quantos meeples eu vou colocar. Por exemplo, eu posso vir bem aqui em refinar DNA. Eu posso vir bem aqui que é aumente a capacidade de um cercado ou aumente o nível de segurança em um nível. Posso colocar aqui que é ilimitado. Alguns desses, vejam bem, ó, aqui tem um somente, então só cabe um meeple aqui. Aqui cabe um, que é criar um dinossauro. Se eu quiser criar um segundo dinossauro, eu tenho que colocar 2 meeples aqui. Posso colocar ele bem aqui também. Esse foi aquele que eu comprei no mercado. Então, aqui diz, ó, aumente seu nível de segurança em um ponto sem custo. Eu não vou precisar pagar, então eu posso colocar bem aqui. E já posso colocar, se eu quiser também, eu posso colocar 2. Aqui recebo o dinheiro do banco, eu boto aqui. Eu boto um aqui, eu vou receber 3 moedas, 2 moedas e 1 moeda. Então eu vou fazendo as minhas ações. Aqui. E eu terminei. Agora, depois que eu aloquei os trabalhadores, eu vou fazer o que eu acho interessante. Eu decido a ordem de fazer as minhas ações. Então eu vou começar aqui recebendo dinheiro do banco, né? Eu recebo 3 e 2, então eu vou receber uma moedinha aqui de 5. Ou posso receber mais se eu quiser, eu vou receber logo a moedinha de 5 mesmo. Coloco aqui na minha conta. Eu vou bem aqui agora refinar o DNA. Como eu faço refinar o DNA? Eu quero refinar. Eu quero colocar... Eu quero um desse bem aqui, um desse vermelho, que eu não tenho nada. Eu quero construir, eu quero criar este brontossauro. Então eu preciso de um azul, um lilás e um vermelho. Então eu preciso de um DNA deste aqui. Então eu vou pagar um deste, e agora eu ganhei um deste, certo? Então eu refinei o DNA. Agora eu venho bem aqui, ó, aumente seu nível de segurança em um ponto sem custo. Ok, aumentei o nível de segurança em um ponto sem custo, que foi o meu objetivo. E agora eu venho bem aqui, ó, aumente a capacidade de um cercado ou aumente o nível de segurança em um nível. É muito importante aqui no caso, como eu sei que tem além, se eu criar esse DNA, ou se eu criar esse dinossauro aqui, o brontossauro, ele vai me dar 2 pontos de animação, de entusiasmo no caso, 2 pontos de vitória no final do jogo e mais 1 ponto de ameaça, eu vou aumentar logo mais um nível de capacidade. Nesse caso eu tenho que pagar, eu estou em 2, eu quero aumentar para 3, eu tenho que pagar 2 moedas. Então eu pago as 2 moedas e aumento o meu nível de segurança. Certo? É importante dizer que aqui no caso, cada um deles só tem espaço para um único dinossauro. Caso eu queira fazer, eu tenho que vir bem aqui também de novo e eu aumento a capacidade do cercado, que eles estão bem aqui que eu vou mostrar para vocês. Veja bem que aqui eu posso aumentar para 2
Aí caberia 2 dinossauros, ou ele também caberia 3 dinossauros. Eu tenho que pagar, pago de 2, depois pago de 3, e até mesmo até 4 dinossauros, que ele está bem aqui embaixo. 4 e 4, certo? Então, eles aqui servem para ser o upgrade do seu cercado. Ou o nome original é paddock, ou paddock. A minha última ação agora é criar um dinossauro, né? Então eu vou criar este dinossauro. Então eu vou ter que pagar. Eu quero criar esse dinossauro bem aqui, né? Então eu vou pagar esse DNA azulzinho. Vou pagar esse DNA aqui lilás. E vou pagar o DNA vermelho ou rosa. Paguei ele, então eu vou agora construir. O negócio de construir é criar, não é nem um construto. Então eu vou criar agora este dinossauro, que é um brontossauro, né, pescoçudo. Como eu falei, aqui está o normal. Então eu criei. Quando eu criei, o que acontece? O meu nível de entusiasmo eu já vou ganhar 2 de entusiasmo. Vamos lá na parte do entusiasmo. Eu já vou ganhar 2 de entusiasmo por ter criado aquele dinossauro. No final da nossa partida eu vou ganhar pontos de vitória por isso. Caso as pessoas que vão visitar o nosso parque sejam comidas, eu perco esses pontos de vitória. Por isso que a gente já começa com 10, certo? E é muito importante esse nível de entusiasmo porque ele reflete em quantos visitantes irão para o nosso parque. No caso, 3. Quanto mais de entusiasmo, mais pessoas irão nos visitar. Então é muito importante a gente criar atrações para as pessoas fiquem entusiasmadas para irem no nosso parque e ver as coisas que a gente construiu, seja as próprias atrações do parque ou os dinossauros que a gente criou. Além disso, vocês estão vendo bem aqui que aumenta em 1 de ameaça, essa bolinha bem que ela está representando. Então eu venho bem aqui, ó, no nível de ameaça, eu aumento em 1. Então agora, por causa deste brontossauro que eu construí, que eu criei, que negócio de criar dinossauro, eu acabei de fazer. Então a minha fase acabou. Outra pessoa que está jogando também vai fazer a mesma coisa, né? Pode fazer as outras atrações também, os outros tipos de coisas, e nós passamos agora para a fase 4, que é justamente a fase do parque, que funciona da seguinte maneira. Então é importante dizer, pessoal, que como eu tinha mostrado a vez passada no unboxing, que aqui nós vamos colocar aqui os pagantes e os hooligans. Os hooligans são esses daqui, os rosinhas, e os pagantes são esses amarelos. Como funciona? Nós vamos colocar todos eles dentro do saco. Todos eles dentro do saco vão ficar todos na mesma posição e tal. Vão tudo para lá, porque nós vamos fazer agora o sorteio das pessoas que vão visitar o nosso parque. Muita gente não gosta disso porque acrescenta um fator sorte no jogo, mas eu acho interessante porque de certa forma você não sabe quem vai visitar o seu parque. Então agora a gente vai fazer o sorteio. Nós olhamos o nosso nível de entusiasmo, como eu mostrei para vocês. Eu tenho que sortear 3, porque são 3 que é o meu limite. Então eu vou no saquinho, sorteio 3 aleatoriamente e vamos ver o que vai dar. Olha só, deu 3 pagantes. Então eu vou colocar todos eles na fila. Se tivesse vindo hooligans, o que aconteceria? Nós temos um limite no parque da gente, que o limite se reflete justamente em quantos dinossauros nós temos. Eu tenho 2 dinossauros criados e ainda tenho essa atraçãozinha de chapéu que eu posso colocar os pagantes lá, os visitantes. Se tivesse aparecido um hooligan, vamos lá, deixa eu pegar um hooligan aqui no saco, só para mostrar para vocês. Se tivesse aparecido um hooligan, ele sempre ficaria na frente dos outros. E ele não paga para entrar. E acaso os dinossauros tenham que comer eles, o que acontece? Ele não é comido. Porque ele é um cara esguio, ele é um cara que sempre sai escapando. Não apareceu. Então, deixei bem aqui. Aí, se não tem hooligan, eu vou saber quantas pessoas estão na minha fila. Por cada um na minha fila, eu vou receber uma moeda. Então, nesse caso, eu recebi 3 moedas, porque são 3 pagantes. Se tivesse um hooligan, o rosinha, eu não receberia por ele. Aí, agora, eu vou alocar eles no meu parque. No caso, aqui eu posso colocar um, porque eu tenho um dinossauro. Se eu tivesse 2, eu poderia colocar 2. Eu posso colocar o outro bem aqui. E o outro eu posso colocar bem aqui no chapéu. Então, não ficou ninguém do lado de fora. É muito importante, porque às vezes fica personagem do lado de fora.
Para cada um destes que sobraram e não foram comidos, eu vou receber um ponto de vitória. Olhem aqui lá, como eu falei, o dado que sobrou tem essa bolinha de ameaça aqui, que é uma ameaça extra. Então, no meu nível de ameaça, é como se tivesse um mais este daqui, ou seja, é como se estivesse aqui no 3. Eu não vou mexer nele, mas eu vou dizer que ele está aqui. Eu consegui escapar. Nenhum dos meus visitantes foram comidos. Então, para cada um deles eu vou ganhar um ponto de vitória. Eu vou ganhar 3 pontos de vitória. Então aqui eu vou ganhar 3 pontos de vitórias por ele. Eu estou no 10, então eu 11, 12 e 13. Aí terminou a rodada do Ilha dos Dinossauros. Aí nós vamos para a última fase, que é a fase de limpeza. Como funciona a fase de limpeza? Vamos ver por partes também. Os cientistas voltam para os jogadores. Aqui agora nós vamos virar. Por exemplo, se tivesse sido tirado, eu não reviro na hora, eu só vou virar depois. Os dados vão ser rolados posteriormente, depois. Aqui, na fase 2, a primeira linha sai todinha, mas lembrem que nós temos aqui uma reviravolta. E essa carta de reviravolta fala: descartem os itens nas linhas do mercado do valor 2 e 3 na fase de limpeza. Se não tivéssemos essa reviravolta, só teríamos tirar a de 2. Mas essa aqui nos fala para nós tirarmos a de 2 e a de 3. Então elas vão embora. As outras vão subir todas. Vamos colocar novas aqui. Colocar novas atrações do parque também. Que existem 3 tipos, né? Existe a de souvenirs, a de montanha-russa e a de comida. A de comida é interessante que na última fase da fase do parque eu posso escolher. Ou eu ganho um ponto de vitória por cada pagante nessa atração, ou eu posso ganhar 2 moedas por cada um deles. Então, nesse caso aqui, 3. Eu posso colocar 3 aqui. Eu posso escolher ou ganhar pontos. No caso, esse é uma de montanha-russa. Eu não posso por ela, mas eu posso por esse bem aqui. Eu posso escolher ou ganhar um ponto de vitória por ele, ou então 2 moedas por cada um deles. Coloco os outros especialistas. Certo? Aí eu vou ver a ordem de turno. Como funciona a ordem de turno agora? A ordem de turno, nessa forma, funciona quem está atrás. Quem está atrás vai para primeiro jogador. E o jogo recomeça assim, até os objetivos serem cumpridos. O fim do jogo é decretado quando 2 objetivos forem cumpridos. Por exemplo, construa 4 atrações em seu parque e tenha 7 trabalhadores. Conseguir fazer isso, essa rodada vai finalizar até a fase de limpeza e vai ser visto quem tem mais pontos. Além dos objetivos, nós também vamos receber por cada dinossauro. Por exemplo, esse dinossauro aqui, ele me dá mais 2 pontos de vitória e esse daqui 1 ponto de vitória. Por cada um deles eu vou receber 1 ponto de vitória por esse e mais 2 pontos de vitória por esse. Os dinossauros maiores, eles nos dão muito mais pontos de vitórias, tudo bem? Ainda tem atrações que nos dão pontos de vitória. Por exemplo, essa bem aqui, se eu tiver colocado ela no meu parque, eu ganho também por ela 2 pontos de vitória. E quem finalizar o jogo com mais pontos de vitória, termina o jogo. E é isso daí, pessoal. Essas foram as regras do Ilha dos Dinossauros, esse jogo aqui trazido pelo Brasil pela MeepleBR, a versão gringa da Pandasaurus Games. É um jogo muito bom, eu já gostei muito. Foi o último jogo que eu comprei e que já chegou, já virou queridinho aqui de casa. Excelente um jogo, de que vocês puderam ver que ele mexe com alocação de trabalhadores, um set collection, porque você faz uma certa de coleção de cartas também. Um jogo com tema super presente, o tema tá lá, o jogo é bonito. Eu gosto de jogar também com estes Dino Meeples aqui que vem na caixa base, mas eu também já adquiri os dinos da Gorilla 3D, que dão aquele... fica mais bonito do que já é. O jogo é muito bonito, o jogo é muito bom, muito leve, muito rápido. Dá para você jogar ele rápido também. As regras parecem complicadas, mas na primeira partida que você termina, você já está sabendo de tudo. Você já quer jogar mais e mais e mais e mais. É um jogo muito bom, muito divertido. Você vai com certeza se divertir e adquira esse jogo. Ele está com preço infelizmente elevado no Brasil, como vocês sabem, mas...
Se você tiver a oportunidade, jogue ele também. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo que deu um pouco de trabalho, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz dessa vez, gravando e ensinando as regras de um jogo. Mas nos vemos no próximo vídeo, que é na gameplay, que espero que vocês vão entender mais ainda. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado e até mais. Valeu!